O Max, ele fez doutorado, ele fez graduação no Chile, apesar de ser peruano, pós-doutorado, doutorado aqui na Unicamp. Ele fez graduação no Chile, doutorado na Unicamp, pós-doutorado na Unicamp. Depois ele foi contratado no UFABC. Em seguida, ele fez, ele ajudou na instalação da UFABC, o que consumiu o tempo dele. Alguns anos depois, ele fez um estágio na Alemanha, em Jena, e um outro em Potsdam. E o importante aqui, na minha opinião, o que destaca aqui positivamente o Max é que, tanto quanto me conste, ele é o único brasileiro que trabalha em desenvolvimento de código de relatividade numérica. E isso é muito, muito importante, ligado a ondas gravitacionais, ligado à astrofísica relativística e problemas modernos no futuro, né? Então, eu gostaria muito que tivesse mais grupos de relatividade numérica no Brasil. O Max está ligado ao grupo de Jena, se eu não estou enganado, e seria muito bom que a gente tivesse um grupo, digamos, nucleado no Brasil, sendo competitivo com todos esses grupos internacionais. Negativamente, ele torce para a Argentina, mas eu acho que eu não preciso falar sobre isso. Fazer o quê? Então, eu agradeço muito o aceite do Max, e hoje ele vai falar para a gente sobre oportunidades e desafios em relatividade numérica, uma visão pessoal dentro dessa nossa série de colóquios sobre visões pessoais de grandes áreas. Obrigado, Max. Valeu, obrigado, Jorge. Bom, então, deixa eu ligar aqui, porque eu fico muito empolgado, às vezes, pelo menos aí vou controlando o tempo, né? Primeiro, muito obrigado, Jorge, pelo convite, né? E como o título fala, está escrito aí, eu vou falar um pouquinho sobre as oportunidades e desafios, oportunidades que qualquer pessoa pode participar do grupo, ou fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado, em desenvolvimento do código, né, para problemas atuais, modernos, de relatividade numérica. E isso está ligado com os desafios também, né, porque as oportunidades surgem por causa dos desafios. E está escrito aí, deixa eu ver aqui o pontinho, está escrito aqui uma visão pessoal, então eu vou ter também a liberdade de falar algumas coisinhas que eu vejo de errado, e por que às vezes a gente não consegue ter um grupo forte de relatividade numérica aqui no Brasil. Mas, vamos lá. Espero demorar ao redor de 50 minutos. Tá? E me perdoem se eu passo um pouquinho disso daí. Então, antes, sempre falo a mesma piada, né? Eu sou do Peru, mas quem olha aqui o nome não pode acreditar que eu sou do Peru. Né? A minha família é tudo misturada. E esse aqui no meio é o sobrenome do pai, e esse aqui é o sobrenome da mãe, mas aqui é o sobrenome do pai vai no final. Então, todo mundo me chama de Tonino aqui, mas como eu gosto da minha mãe também, não tem problema. Pode me chamar de Tonino também. Eu entrei na UFABC no ano de 2006, e falou um pouquinho de mim. Entrei no ano de 2006, eu estava fazendo outra linha de pesquisa, não relacionada com relatividade numérica. Aí, no meio da minha carreira, eu decidi mudar para alguma coisa mais moderna. Eu tive esse esforço de ir para a Alemanha, me contactar com eles. Aí, eu passei um ano fora, usando aquele Ciências Sem Fronteiras, que foi bem criticado, porque às vezes os alunos iam para férias sem fronteiras, né? Falavam que ia fazer festa, mas eu não fui fazer festa, então para mim foi muito bom. Às vezes é bom falar isso, né? Que esse programa Ciências Sem Fronteiras me ajudou muito. Fiquei um ano na Alemanha, na Universidade de Jena, estudando essas coisas aqui. Depois eu fui estudando também aos poucos. E agora eu tenho contatos com a Universidade de Potsdam, com o pessoal do Max Planck, né, em Potsdam também. Então, a gente está desenvolvendo, acredito que, para mim, rapidamente, os códigos, do ponto de vista pessoal, o desenvolvimento nessa área foi muito grande, né, e foi muito bom para mim
eu comecei a ficar empolgado novamente com a física. Então, vamos lá. A primeira coisa é que acredito que todo mundo conhece, pelo menos, a pessoa que está aí do canto superior esquerdo, né? Que é o Albert Einstein. E o que a gente tem aqui do lado são as equações de Einstein que causam muitos problemas na hora de resolver, né? Essa equação de Einstein, mesmo que uma equação tensorial, é a teoria da gravidade. É simplesmente isso. Tá? É a teoria da gravidade, onde, de um lado, a gente tem esse tema. Eu não vou entrar em detalhes, esse colóquio, então vai ser uma coisa um pouquinho mais light, né? Esse é o tensor de energia-momento, que a gente pode considerar como se fosse a matéria. Desse lado, a gente tem o tensor métrico. E o que diz essa relação é que a matéria indica como o espaço-tempo, né, que a métrica se deforma, e a deformação do espaço-tempo indica como a matéria tem que se movimentar. Obviamente que esta equação a gente não usa no dia a dia, né? Quando você vai resolver um problema de mecânica, você usa apenas as equações de Newton e coloca a força da gravidade, né? E pronto, né? E a gente não faz não usa esta equação, que é uma equação não linear também, em todas as coordenadas, coordenada espacial, coordenadas temporais. Quando que a gente usa? Então, essa é a primeira coisa. Quando que a gente usa essas equações, né? É quando temos, em resumo, né, campos fortes. Né? Campos fortes são campos gravitacionais fortes. E quando que a gente tem campos gravitacionais fortes, né, a gente começa a pensar e temos campos gravitacionais fortes quando os objetos são objetos compactos de alta densidade. A primeira coisa que a pessoa sempre pensa é campos gravitacionais fortes, pensamos em buracos negros. Tá? Mas os objetos compactos mais extremos que temos na natureza são as estrelas de nêutrons. Então, a gente pensa estas equações, né, em um sistema, a gente vai estudar mais sistemas binários de estrelas de nêutrons. Quando temos um sistema binário de estrelas de nêutrons, teremos as condições necessárias, para usar esta equação daqui. Se você afasta esses objetos compactos, podemos muito bem usar a teoria de Newton, né? É muito boa aproximação. Então, primeira coisa, porque a relatividade numérica, eu poderia falar qual que é a definição da relatividade numérica em apenas uma frase, mas a gente vai elaborar mais um pouquinho, né? Então, como a gente vai estudar sistemas binários de estrelas de nêutrons, vamos falar um pouquinho mais sobre o que são as estrelas de nêutrons, sem entrar em tanto detalhe. Tá? Vamos lá. É bem sabido, né, pela comunidade científica, né, que estrelas que tenham uma massa... todas as estrelas elas se criam através de uma nébula, né? Quando uma estrela tem uma massa menor que 8 massas solares, essa estrela segue esse caminho que está aqui em cima, né? Então, uma estrela fica na sequência principal, depois vira uma gigante vermelha, e no final de seus dias ela termina com uma anã branca, né? Agora, quando a gente tem o que a gente está interessado agora, né? Quando temos uma estrela com massa acima de 8 massas solares, ela entra nesta sequência aqui embaixo, né? Também virando uma supergigante vermelha, e no final dos seus dias, quando o núcleo é um núcleo de ferro e não consegue mais, tem mais fusões nucleares, e o equilíbrio hidrostático se perde, ela sofre um colapso, e ela vira uma supernova. Dependendo
da massa da estrela principal. Se a massa é muito grande, ela vira um buraco negro. Se não, ela vira nosso objeto de estudo, que é uma estrela de nêutrons. A estrela de nêutrons é o objeto mais compacto, né, que temos. Ela tem... Eu vou falar um pouquinho disso depois, um pouquinho mais para frente, porque a gente fala que ela tem um raio de 12 quilômetros, tá? Mas ela tem mais ou menos um raio de 12 quilômetros. Se entende, tem uma ideia da estrutura, mas aqui no centro, no núcleo da estrela de nêutrons, é um mistério. Tá? Por que eu falo também aqui, e por que eu indico isso daqui? Porque várias das pesquisas que a gente faz é para poder determinar o que está acontecendo aqui no meio. Né? Em princípio, a estrela de nêutrons, a gente fala que está composta de hadrons, né? Mas as condições extremas aqui permitem que tem a possibilidade de que elas tenham uma transformação, tenha uma transformação de fase para quarks. Então, ela passaria de partículas hadrônicas aqui, uma transformação de fase para quarks. As densidades são muito altas no centro da estrela de nêutrons. Estamos falando de 10 a 14 gramas por centímetro cúbico, que é da mesma ordem da densidade de saturação do núcleo atômico. Então, quantas, e aí sempre falo essa perguntinha aqui, né? Quantas torres Eiffel, eu não sei a pronúncia, né, é necessárias comprimir ao tamanho de um cubo de açúcar para obter a densidade de uma estrela de nêutrons, que é essa densidade de 10 a 14 gramas por centímetro cúbico. Então, é 100 mil, 100 milhões, tá? Só para ter uma noção. Como a gente sempre fala de densidades extremas, a gente sempre pensa que é 100 milhões ou mais ainda, né? Mas não é assim. Elas são 100 mil, que é um número também enorme, né? Se você coloca 100 milhões e comprime, elas viram um buraco negro. Tá? 100 mil é a condição... Eu não sei se em português esse daqui está correto, mais extrema, ou simplesmente colocar extrema, tá? Mas é a condição mais extrema da matéria antes de formar um buraco negro. E isso daqui já é importantíssimo. Por quê? Porque não existem laboratórios na Terra. Esse daqui é o único laboratório, né, no universo no qual a gente pode testar densidades dessa ordem. A gente não sabe como se comporta a matéria nessas densidades. A única forma da gente saber como se comporta a matéria nessas densidades é estudando estrelas de nêutrons. E a gente vai ver que se a gente colide as estrelas de nêutrons, a gente vai poder saber o que está dentro. Então, quando elas colidem e elas ejetam matéria, a gente vai poder saber o que elas têm dentro. E por isso que se faz objeto de estudo muito interessante. Muito bem. Então, continuemos. Continuemos. Então, voltemos a esta equação daqui, que é a equação da gravidade. Temos nosso sistema binário, que são o sistema binário de estrela de nêutrons. E agora queremos fazer o estudo, evoluir esse sistema. É aí que entra a relatividade numérica. Né? Porque para a gente encontrar soluções de este sistema e ainda evoluir estas equações, se faz impossível, primeiro, fazer isso manualmente, tem que ser feito numericamente, usando supercomputadores. E existem várias formas de você resolver numericamente. Por que numericamente? Porque se você faz analiticamente, é impossível. Tá? Então, é absolutamente necessário resolver estas equações para este tipo de sistemas usando os computadores. Para isso, temos que colocar estas equações de uma forma que seja possível resolver ou colocar dentro do computador.
O que eu vou falar agora é o mais comum das formas. Tá? Eu não vou entrar em detalhe, mas é transformar esse problema. Esse aqui, como eu já falei, são equações não lineares. Né? Então, a coordenada temporal e a coordenada espacial estão todas misturadas. Então, o que a gente faz? Transforma esse problema em um problema de Cauchy. A gente coloca em uma fatia temporal, encontra a solução em uma fatia espacial, tá? Para uma certa coordenada t temporal, e depois a gente faz a evolução dessa fatia. Então, é o que a gente chama de problema 3+1, decomposição 3+1. E essa decomposição 3+1 tá? Não é trivial, tá? Passaram muitos anos para você poder... Não é a única forma também de poder resolver as equações de Einstein, não é a única forma, é a mais comum. Tá? Então, essas são algumas das equações que você precisa resolver. Nestas equações, tem equações que estão ligadas à evolução da matéria, tem algumas equações que estão ligadas à evolução da métrica. Muito bem, e como vocês veem, e tem outras, tá? Que a gente não colocou, eu não coloquei o set completo. Tá? Bom, você não vai fazer isso na mão, e para isso você precisa de supercomputadores. E um código para você poder fazer essas contas. O código que a gente usa é um código, não é público, é um código que é desenvolvido por mim, por nossos alunos, pelo grupo, que é chamado código BAM. Existem alguns outros códigos públicos, sim, mas a gente usa e desenvolve o nosso próprio código. Esse código roda nesses supercomputadores. E aí, essa visão pessoal, que eu quero falar um pouquinho sobre isso, aqui já começam as dificuldades de fazer isso aqui no Brasil, tá? Completamente aqui no Brasil. Porque quando eu converso com meus amigos da física quântica, e eles usam, por exemplo, os supercomputadores que estão na UFABC, a gente tem um supercomputador na UFABC, então eles usam, muitas vezes, apenas um nó, sei lá, 100 processadores dentro de um nó, e com isso eles estão satisfeitos. Tá? E aí, depois eu falo para eles, não, mas eu, para uma simulação com uma certa resolução, uma boa resolução, a gente precisa de mais de 1 milhão de horas computacionais. Mais de 1 milhão de horas. E as pessoas falam, 1 milhão de horas computacionais? Como 1 milhão? Você vai ficar anos fazendo isso? Né? Fala, não é assim que conta. Tá? Se você tem um processador andando 1 hora, conta como 1 hora computacional. Se você tem um nó que ele tem 100 processadores, em 1 hora ele conta como se fossem 100 horas computacionais. Em um dia, são 2.400 horas computacionais usando um nó. Né? Mas a gente usa mais de 1 milhão. Então, eu falo para os meus amigos da universidade que se eu tivesse que fazer essas simulações na UFABC, eu teria que ocupar o supercomputador inteiro para mim, durante 4, 5 meses, para fazer uma simulação. E eu preciso de muitas simulações para fazer análise, ou pesquisa, ou um artigo. Então, não é possível fazer esses cálculos na minha universidade. Tá? Onde que a gente faz? Bom, temos supercomputadores na Europa, nos quais você pode aplicar fazendo um projeto. Né? Você põe um projeto, manda para eles, e eles, de acordo com a relevância do projeto, eles outorgam horas computacionais. Como nossos artigos e a pesquisa que a gente está fazendo, a gente está rendendo, eles estão gostando, então, ultimamente, não está sendo muito difícil obter esses recursos computacionais. Foram difíceis no começo, não agora. Tá? Então, agora, espero que continue assim. Então, por exemplo, no supercomputador Rock, no Stuttgart, a gente
faz as propostas, eles deram para nós, este ano, 100 milhões de horas computacionais. Tem outros supercomputadores menores que eles dão 30 milhões, 40 milhões, né? E isso ajuda muito para desenvolver os projetos de pesquisa. Aqui no Brasil, no estado de São Paulo, já procurei, tem os centros de alto desempenho, mas a quantidade de horas computacionais que eles fornecem é muito pequena, não atende às necessidades, tá? Não atende. No Brasil, tem supercomputadores enormes, mas estão ligados mais para a Petrobras e orientados para pesquisa na área de petróleo. Mas, umas semanas atrás, eu vi que teve uma chamada, e eu olhei e a chamada era bem confusa, parecia que era apenas para a área do petróleo, mas eu entrei em contato com eles e parece que é uma chamada geral, e eles, por ser primeiro ano, eles podem até fornecer até 5 milhões de horas computacionais, o que eu acho que é uma coisa muito boa, né, para começar. E para o segundo ano, eles falaram que de 5 milhões para cima, sem especificar um limite, né? Então, eu espero, e isso eu acho que falta o Brasil participar um pouquinho mais usando seus supercomputadores nesse tipo de pesquisa. Outro problema que eu encontro é na própria formação dos alunos, aqui eu vou um pouquinho mais rápido, na própria formação dos alunos, que eu não tenho nada contra a quântica, absolutamente nada contra a quântica, mas na minha carreira eu fiz, acho que na minha graduação, no mestrado, eu fiz umas 6, 7 disciplinas de quântica. Quantas disciplinas eu fiz de relatividade geral? Nenhuma. Tá? Quantas disciplinas de relatividade especial? Apenas um capítulo do física moderna. Então, os alunos eles saem totalmente focados para fazer uma coisa que eles conheçam. Aí vai entrar no mestrado. E você fala, então agora você vai ter que estudar tudo isso. Relatividade geral, ondas gravitacionais, relatividade numérica, tem que fazer isso. Eu vou fazer melhor uma coisa que eu conheça mais, que é a parte de quântica. Na UFABC, a gente lutou muito para ter, pelo menos, a disciplina de relatividade especial como obrigatória, e estava como obrigatória, mas agora já teve uma reformulação e agora não é mais obrigatório. Então, isso complica um pouquinho. Tá? Então, esses são, digamos que, os desafios do ponto de vista das dificuldades que a gente encontra, ou pelo menos que eu encontro aqui na UFABC. Né? Vou falar um pouquinho sobre os desafios físicos e as oportunidades na física. Então, todas essas coisas que estão aqui são temas que estão em desenvolvimento, num código computacional. Lógico que quando você tem a fase de espiralação, essa está funcionando muito bem, né? A gente tem templates, tem perfis que são usados, inclusive, no LIGO, para fazer um matching dos sinais que eles observam. Mas a parte mais interessante é quando as estrelas colidem, e toda essa matéria é ejetada. Então, tem um monte, alta densidade de nêutrons, né? Tem processos de captura rápida de nêutrons. Isso faz com que tenhamos um monte de criação de elementos pesados na tabela periódica, mas tudo isso você tem que modelar. Tá? Todas essas interações você tem que modelar no código, elas não aparecem sozinhas. Tá? E não só isso, a gente temos turbulência, está sendo desenvolvido agora no código, né? Temos física de neutrinos, pelo mesmo fato que eu falei, tem aquele processo de captura rápida de nêutrons, na hora de formar elementos pesados, tem o decaimento beta inverso, libera neutrinos, antineutrinos. Então, neutrinos, antineutrinos é muito importante modelar na matéria que é ejetada. Como meu aluno doutorado, a gente colocou dentro do código a física de neutrinos através do leakage scheme, que é um esquema um pouquinho mais simples de transporte de neutrinos, e também a gente incorporou o esquema M1 de momentos que você resolve a equação de Fokker-Planck dentro. Então,
mais uma complicação. Tá? A gente terminou esse artigo da implementação do código M1, ele a gente já enviou para o referir e já foi aceito e já está pronto para ser publicado. Max, desculpa, o que significa esse gráfico de física de neutrinos? Esse daqui é a fração de elétrons dentro do... esse daqui... Aqui está o sistema binário. Aqui está o binário. Todo isso que está aqui é a matéria ejetada. Né? E desse lado aqui a gente tem uma distribuição da fração de elétrons na matéria que está sendo ejetada. E esse daqui é simplesmente a densidade. Essa fração de elétrons na matéria que está sendo ejetada é importante para você ver que tipo de materiais, que tipo de elementos pesados você vai obter da matéria ejetada. Esse daqui, depois de um tempo fixo, que está aqui em cima. É pequenininho. Entendi. Desculpa. Esse T menos T merger, então, quer dizer que do instante da colisão, 45,57 milissegundos depois, a gente obtém esse sistema que está aqui. Tá? Depois, deixa voltar aqui rapidinho. Aqui temos, por exemplo, essa aqui é uma simulação numérica que fizemos no início do ano. Eu não acredito muito nisso daqui, que é sobre buracos negros primordiais, né, que agora está tendo novo, né, buracos negros primordiais com massas menores que a massa do Sol, né, subsolar mass, black holes, e a gente fez uma simulação de um buraco negro, esse aqui, desculpa, o buraco negro é o pequenininho que está dando voltas, né? Como ele tem uma massa e o que está no meio é uma estrela de nêutrons. Como ele tem uma massa inferior à estrela de nêutrons, é ele que fica girando que nem louco. E a gente estuda se tem uma forma de diferenciar um buraco negro com uma massa menor que a massa do Sol dos buracos negros regulares. Isso, do ponto de vista computacional, também é complicado, porque quando o buraco negro é muito pequenininho, você tem que acompanhar ele através da malha numérica e requer muito mais recursos computacionais. Desculpa. Max, desculpa a pergunta. Sim. Quando você diz que você não acredita muito, você está dizendo que você não acredita muito nos buracos negros Primordiais. Não na nossa simulação. Mas pode ser matéria escura, né? Por que você não acredita muito, você diz? Eu não acredito muito, primeiro porque não tenho estudado muito. Então, eu não posso acreditar muito em uma coisa que eu não tenho estudado muito. Né? Então, eu tenho que entrar mais fundo nesse tema para realmente me convencer. Né? Então, estou sendo completamente honesto. Né? E outra das coisas que a gente quer fazer é incorporar, isso a gente está fazendo, eu estive na Alemanha, eu voltei há pouco tempo, e a gente já está fazendo isso, incorporando campos magnéticos na matéria que é ejetada, porque a intenção é poder reproduzir, de primeiros princípios, você tem as estrelas de nêutrons colidindo, ejetando matéria com campos magnéticos, e esses campos magnéticos você vai ter depois um disco de acreção, né? Esse disco vai ter matéria sendo acretada, né? Acretada dentro do buraco negro e formando o gamma ray burst, aquelas explosões de raios gama. Então, isso seria uma coisa fantástica. Se você não coloca campos magnéticos, você nunca vai obter. Então, seria muito interessante você fazer toda essa pesquisa de primeiros princípios. Né? Mas, para isso, é necessário introduzir campos magnéticos, e isso que a gente está fazendo agora. Existe o grupo do professor Shibata, no Max Planck, que eles já fazem isso daqui. Já estão tendo os primeiros resultados. E para reproduzir, ter esse gamma ray burst, eles usaram os computadores do Max Planck, que eles têm um monte de tempo computacional, e eles gastaram, acho que, $20 milhões
de horas computacionais em apenas uma simulação. Que é uma coisa enorme. Bom, esses são os desafios físicos, e isso vem acompanhado de desafios numéricos. Acredito que eu estou me empolgando e eu estou um pouquinho atrasado, então vou acelerar um pouquinho. Desafios numéricos, que está relacionado com convergência. Aqui tem um monte de fontes de erros, e com certeza não é uma lista completa. Temos a discretização numérica. À medida que você aumenta a discretização, a solução tem que converger para alguma coisa. Né? Eu já tenho visto muitas pesquisas que, por causa de falta de recurso computacional, eles fazem apenas uma simulação, e o que essa simulação te fornece, bom, é isso que eu vou analisar. Mas não é assim que se faz, tem que fazer. Então, aumenta a resolução e você vê se os resultados estão convergindo. Às vezes, você aumenta a resolução e dá qualquer outra coisa. Isso significa que você tem um erro no código. Então, eu não acredito muito quando o pessoal simplesmente fornece artigos com apenas uma simulação. Também tem configurações iniciais, porque, como eu falei, esse daqui é um problema de 3+1. Então, a gente tem que resolver as condições iniciais. A gente usa o código SGrid, do Wolfgang Tieck, ele está nos Estados Unidos, e ele parte do grupo. Então, esse código também ele está sendo desenvolvido constantemente, porque se você quer colocar estrelas de nêutrons com diferentes spins, você tem que modificar o código, porque você tem que resolver as equações de vínculo para essa fatia, né, temporal. Se você quer colocar os spins não alinhados com o momento orbital, também você tem que modificar. Você pode ter precessão, você pode ter órbitas excêntricas. Então, tudo isso tem que ser calculado nessa fatia inicial. Quanto melhor a tua configuração inicial, melhor a tua evolução. Outros problemas de extração, para você extrair a onda gravitacional, você precisa ir longe, né, do objeto de estudo, mas, numericamente, a gente não pode ir para o infinito. Tá? Então, temos uma grade finita, e vamos extraindo em diferentes raios e comparando para ver se tem diferentes, se muda muito ou não. Tá? E, por último, nesta lista, é que a gente tem que, todo instante, ver se a massa é conservada, se a energia é conservada. Então, quando você faz essas simulações, a quantidade de dados que você obtém é enorme. Teras de informação que você depois tem que checar. Não é apenas que você aperta o botãozinho e pronto, tem que checar que tudo esteja funcionando corretamente. Bom, então, depois de tudo isso, você faz as simulações, e eu vou mostrar algumas das simulações. Né? Essa daqui é a simulação imitando aquele GW1904, acho, 190425, né? Que a gente não teve emissão de ondas. Esse daqui é simulação numérica. O que está sendo aqui injetado são as ondas gravitacionais. Essa aqui é a forma da onda. Vocês veem que quando ela tem o máximo, quando elas colidem, e depois, neste caso, por causa da massa das estrelas, elas viram um buraco negro. Então, do ponto de vista computacional, esse daqui foi uma simulação bem sucedida. Vemos que não teve ejeção de matéria, teve muito pouca ejeção de matéria, é por isso que muitas vezes a gente não tem aquela contrapartida eletromagnética. Bom, isso é legal, mas não é tão legal. Sim. Desculpa, Max, mas o que faz com que essa simulação seja diferente do que foi observado na fusão de estrelas e nêutrons pelo LIGO? Porque lá houve muita emissão. Sim, o tamanho das massas, as massas envolvidas. As massas ou a composição da estrela de nêutrons? Porque as massas são mais ou menos fixas, assim, né? Ninguém sabe qual que é a composição das estrelas de nêutrons. E eu vou falar um pouquinho sobre isso depois, que um dos temas atuais, modernos de pesquisa. Então, ninguém tem a ideia. Tem uma intuição. Então, o que o pessoal faz, inventa umas 5.000, 50.000 equações de estado diferentes,
e, através de simulações numéricas e observações, tentam restringir as equações de estado para saber realmente como se comportam. Então, neste caso, é mais por causa do tamanho das massas. Muitas vezes é também por causa da proximidade, né? Aquela GW170817, que é aquela mais famosa, que teve contrapartida eletromagnética, essa daí é praticamente vizinha da gente, é 30 megaparsec. Então, foi uma coisa espetacular. Então, estava muito próximo e a gente conseguiu medir as ondas gravitacionais e as ondas também eletromagnéticas, mas também porque estava perto. Se eles estiverem um pouquinho mais longe, já fica mais difícil. A orientação, tem muitas coisas envolvidas também ali. Sim. In this simulation, we are using SLI equation state. But usually we perform many simulations with other equation states, H4, SLI, MPI1, and so on. So it's actually important, the equation of state. It's important. Okay. It is important, yes. I'm going to talk a little bit more about this later. Então, aqui tenho essa outra simulação com os dados medidos, né, do GW170817. E aqui também temos, é similar, a parte de espiralação é similar. Chega um momento em que elas se juntam. Aqui estamos próximos à colisão mesmo, né? É aqui que surge também um efeito importante, que devido à equação de estado usada, essas estrelas podem ser mais compactas ou menos compactas, então elas podem deformar mais ou podem deformar menos. E isso depende da equação de estado. Depois disso daqui, as estrelas se juntam, e a diferença do caso anterior, emitem matéria, temos em amplitude, em frequência, uma frequência maior de onda gravitacional, em amplitude é menor. Aqui temos uma estrela de nêutrons supermassiva, mas depois de um tempo ela vira um buraco negro. E aqui vira um buraco negro com matéria ao redor, que é o que fica para nós mais interessante. Claro que daqui ela nunca vai formar um gamma ray burst se a gente não coloca campos magnéticos, se a gente não modela corretamente a matéria, né? E isso que a gente está fazendo nestes momentos. Até agora, eu somente falei da parte computacional, das simulações, mas a gente não deve esquecer de que isso de fato foi medido, tá? Que não é simplesmente um brinquedo da gente para continuar fazendo coisas legais, com gráficos legais ou vídeos legais, né? Então, de fato, ele foi medido e ganhou o Prêmio Nobel em 2017, esses três pesquisadores, o Weiss, o Barry e o Kip Thorne, que são super conhecidos. Tá? Bom, então, é aqui que eu falei sobre a relatividade numérica, as simulações que a gente fez, e eu queria dividir esse colóquio em duas partes. A primeira parte falando um pouquinho sobre as nossas simulações, o que a gente pretende fazer, os desafios numéricos, desafios computacionais, né? Uma visão pessoal de por que as coisas são um pouquinho mais complicadas aqui. E, a continuação, eu vou falar um pouquinho sobre quais são os temas modernos, alguns dos temas modernos que a gente tenta responder usando simulações, tá, numéricas de sistemas binários. Então, vamos ver como estudar as estrelas de nêutrons, neste caso, em sistemas binários. Tá? Primeiro, através de ondas gravitacionais, né? Na fase de espiralação, eles emitem ondas gravitacionais. Quando eles colidem, continuam emitindo ondas gravitacionais, né, em amplitude menor, frequência maior, né, mas também, quando eles colidem,
tem uma ejeção de matéria, e nessa ejeção de matéria tem diferentes fenômenos, tem a criação de elementos pesados. Na criação de elementos pesados tem radiação sendo emitida, que é radiação eletromagnética. Então, temos radiação de todos os tipos, né? Ultravioleta, do óptico, do infravermelho, de ondas de rádio, raios gama depois, raios X, todas as ondas eletromagnéticas. Então, temos desses sistemas 2 tipos de onda provenientes do mesmo sistema físico com o qual a gente pode ter informação, né? As ondas gravitacionais e as ondas eletromagnéticas. Então, vamos lá. O que queremos estudar? Então, esses são o que a gente tem disponível, né? E o que queremos estudar? Primeiro, uma das coisas é a matéria em densidades extremas, né? Como disse bem no começo, a gente não sabe como se comporta a matéria em densidades 10 a 14 ou gramas por centímetro cúbico, ou ainda maiores do que isso que está aí. Depois, outro tema importantíssimo é a quantidade de elementos pesados no universo, né? Que a gente sabe que elementos pesados são também construídos, criados, né? Criados numa explosão de supernovas, né? Mas ela não dava conta de todos os elementos pesados que tem no universo. E aqui, a colisão de estrela de nêutrons, ela aponta como seu fator principal da formação de elementos pesados no universo, né? Como o ouro, por exemplo. E ouro é importante, né? Então, todo mundo gosta de ouro, então, por isso que a gente estuda aqui. E depois, também, esses dois estão relacionados, né? Esses dois estão relacionados. E depois, também, por causa da emissão de ondas gravitacionais e de ondas eletromagnéticas, a gente pode ter também outra forma de calcular a constante de Hubble. Que a gente sabe que, ultimamente, está tendo uma tensão da constante de Hubble, porque 2 formas diferentes de fazer o cálculo estão dando valores diferentes. Então, esses 3 temas, por exemplo, são temas bem interessantes. Então, como a gente vê essas matérias, como a gente estuda esses dois, né? Primeiro, quando a gente tem um sinal, né, esse daqui, o azulzinho, é o sinal medido. Esse laranjinha que está aqui são perfis, né, de ondas gravitacionais. Esses perfis de ondas gravitacionais são centos de milhões de perfis que eles são testados, né, para fazer um matching do que foi medido. Como você constrói esses perfis? Esse perfil você constrói fazendo essa teoria, que eu não vou falar sobre a teoria pós-newtoniana, ou IOB, IOB, e os modelos fenomenológicos, que eu estou trabalhando agora em modelos fenomenológicos. O importante é que esses modelos eles são calibrados usando simulações numéricas. Tá? Então, você tem esses modelos, você precisa fazer simulações numéricas com diferentes massas, com diferentes spins, com diferentes razões entre as massas, para poder calibrar esses modelos que estão aqui. Uma vez que você tem esses modelos, você pode criar centos de milhões de perfis para ver qual que é o máximo. Na hora de fazer isso daqui, de certa forma, você também está modificando a equação de estado. Você está modificando a equação de estado da estrela de nêutrons. E, com isso, você consegue determinar também a estrutura, né, da estrela. É só para mencionar que, para um sistema binário, geralmente a gente tem órbitas quase circulares, mas essas não são as únicas órbitas. Se a gente tem, por exemplo, órbitas excêntricas, teríamos órbitas dessa forma, órbitas com precessão. Então, tem diferentes tipos de órbitas, e essas são simulações numéricas que são úteis para calibrar aqueles modelos teóricos. Continuemos. Então, como que a gente faz? Temos um monte de equações de estado. Aqui temos a pressão, a densidade, o número de densidade,
ou seja, praticamente isso aqui a gente pode pensar como se fosse a densidade e a pressão, né? E temos um monte de equações de estado. Essas equações de estado, elas fornecem essa curva massa-raio, né? Essa curva massa e essa curva raio. Então, cada linha daqui é uma equação de estado diferente, né? Para as estrelas de nêutrons. Como são feitas essas equações de estado? Não me perguntem, porque elas estão feitas com teoria quânticas efetivas quirais, que eu não sou especialista. Tá? Então, a gente contata o pessoal de física nuclear, e a gente já está vendo aqui que a gente mistura a física nuclear com relatividade numérica. Né? A gente contata as pessoas de física nuclear e eles que fornecem essas equações de estado. Agora, por causa de... A gente faz a medida, por exemplo, essa medida de EW170817, que está aqui em cima, elas têm uma massa total, e por causa da massa total, e a gente pode, a massa Chirp, que é chamada, também você pode calcular as massas individuais de cada estrela, e você já consegue, por exemplo, essas equações de estado, que tem uma massa máxima aqui, tipo de 3 massas solares, né, a gente já consegue desconsiderar. E aquelas que a gente está considerando são aquelas que ficam mais em azulzinho. Né? Depois, a gente fazendo simulações daquela outra medida, né, do GW190425, é o que eu estava falando inicialmente. Na hora de fazer a aproximação, quando elas estão muito próximas, dependendo da equação de estado, elas ficam mais compactas ou menos compactas, e isso faz uma deformação das estrelas. Essa deformação é chamada de deformação de maré, e está intimamente relacionada com a equação de estado. Então, analisando essa deformação de maré, que é aquela chamada tidal deformability, né, a gente consegue eliminar mais equações de estado. Então, é dessa forma que, fazendo análises de ondas de nossas simulações e das ondas gravitacionais, que a gente consegue colocar restrições nas equações de estado. Bom, isso daqui é da parte de espiral, mas quando eles colidem, tem matéria sendo ejetada. Né? E daqui também a gente pode extrair muitas informações. Quando a matéria é ejetada, está rica em nêutrons, a gente tem aquele processo chamado de processo de captura rápida de nêutrons. Lógico, tem alguns prótons, tem nêutrons. O excesso de nêutrons, quando a gente começa a fazer o núcleo atômico, o excesso de nêutrons tem o decamento beta inverso, que forma um nêutron e um próton, e é assim que a gente começa a ter cada vez elementos mais pesados na tabela periódica. Tá? Desculpa, Max, Sim. ignorância minha. Sim. Eu sei que são as supernovas, o tipo 1, etc., mas a quilonova, o que é a quilonova? Isso que eu vou falar justo agora. Desculpa. Né? Então, nesse processo de criação de elementos pesados, tem transições, tem radiação sendo emitida, e esse transiente de radiação é chamado de quilonova. Então, todas as ondas eletromagnéticas que estão sendo emitidas da matéria ejetada é o que é chamado de quilonova. É chamado de quilonova porque Mas sempre de colisão de estrelas e nêutrons? Como que sempre de colisão? Quero dizer o seguinte, em geral, quando você tem fusão de estrelas e nêutrons, você não chama isso de supernovas. Não. Certo? Estou errado, Ricardo? Não. Então, a pergunta é a seguinte, se a quilonova está sempre associado com a emissão de radiação eletromagnética por fusão de duas estrelas e nêutrons. Do que eu entendo, sim. Tá. Entendi. Do que eu entendo, sim. É do processo de... Esse processo de captura rápida de nêutrons não só acontece aqui. Também acontece em menor medida pelo que eu entendo nas explosões de supernova. Mas aí eu posso estar errado.
O nome nova, kilonova, supernova tem uma conotação fenomenológica. Não? Antigamente se via transiente e quando esse transiente era associado a uma mudança de fase da estrela, era uma nova. A supernova se associaram a uma emissão de energia muito maior, tipicamente de 1 milhão de vezes da nova, então foram chamadas supernova. E a kilonova está intermediário nessa mudança de emissão. Então, o nome é fenomenológico, nova, kilonova, supernova. Acontece que todas as supernovas agora são associadas com implosão das estrelas. Bom, de diferentes tipos, tipo 1, tipo 2, mas são implosão das estrelas. E as kilonovas, o único processo que dá origem fenomenologicamente a esse efeito é a fusão de estrela de nêutrons. Mas os nomes 9 são fenomenológicos. Sim. A associação ao processo fundamental vem depois. Obrigado. Bom, então, só para... Esse daqui é só para que vocês vejam que não é realmente simples detectar uma kilonova. Neste caso, esse vídeo que eu coloquei aqui, é onde que está a posição do GW170817, onde que foi medida a kilonova, que são os dados que a gente tem no momento. Então, vou esperar um pouquinho aí só para... Que às vezes é bom colocar isso daqui para ter uma ideia da dificuldade. Né? E aqui, atenção nesse pontinho que está aqui. Né? É isso. Tá? Então, vai passando os dias, 22 de agosto, 26 de agosto, 28 de agosto, e ela é um transiente eletromagnético. Tá? Esse transiente eletromagnético tem em todas as... Está no infravermelho, um pouquinho no ultravioleta, no óptico. Tá? Então, o que a gente faz com isso? Esse daqui também é uma simulação que não é nossa, mas a gente está pensando em fazer essa simulação também. Aqui estão... deixa eu primeiro explicar um pouquinho. Né? Aqui tem a densidade da matéria sendo ejetada, que vai diminuindo, à medida que vai se afastando, vai diminuindo a densidade. A temperatura também vai diminuindo. E esse é o tempo de simulação. Tá? Vou colocar ele novamente. Né? Esse tempo de simulação começa em milissegundos e aí vai até dias. E aqui você pode ver os elementos como eles estão sendo construídos, os elementos mais pesados como estão construídos dentro da simulação. Tá? Então, vou voltar e vou colocar novamente. Né? Então, vocês veem aqui, olha, 2, 3 milissegundos. Né? Aqui estão os elementos sendo... E depois, mais ou menos em 1 segundo, é praticamente todos os elementos foram formados. Essa banda são os elementos, o número atômico dos elementos. Essa simulação não é a gente que fez, né? Mas a gente está pensando fazer isso também, uma vez que tenhamos todos os códigos implementados. Né? Muito bem. Então, o que a gente faz? Que está relacionado também aos elementos pesados, os elementos pesados são relacionados também com essa transição eletromagnética. Essa transição eletromagnética fornece essas curvas de luz, esses são dados experimentais, né? São dados experimentais. O U é ultravioleta, o G se mal não lembro, é green, né? O verde, R, red, e do infravermelho, e esses daqui, A até o K, são diferentes fatias do infravermelho. Então, esses são os dados experimentais. O que a gente faz? Tem as simulações numéricas. As simulações numéricas, eles têm matéria sendo injetada. Como vocês veem, as simulações numéricas, elas são muito caras. Tem uma coisa que não falei, passou batido.
nessa toda a simulação que a gente viu de ondas gravitacionais e de matéria sendo ejetada, no tempo real, era apenas 70 milissegundos. Tá? Então, a gente faz uma simulação de 5 ou 6 meses, mas o que a gente está modelando fisicamente são 70 milissegundos apenas. E você vê que essa formação de elementos pesados acontece em muito mais para frente. E a gente não tem a capacidade para fazer essas simulações numéricas até esse tempo. Então, o que a gente faz? Faz pequenos truques de expansão homóloga da matéria, matéria sendo injetada, e a gente coloca a propriedade da matéria sendo injetada em uns códigos que são códigos de transferência radiativa. Esses que a gente usa o POSIS, que é o código do Matthias Buller, que também é parte do grupo. Então, através de você coloca como input a matéria injetada, essa matéria injetada cria, através desse código de transferência radiativa, que são um monte de fótons se deslocando, cria essas curvas de luz, e uma vez que você cria essas curvas de luz e fala, caramba, eles estão batendo relativamente bem, então você consegue relacionar as propriedades da matéria injetada com as curvas de luz, com as propriedades do binário. E aí também você começa a restringir a equação de estado da estrela de nêutrons. Então, como vocês veem, é um trabalho, é o que é chamado de astrofísica, muitas vezes astronomia também, multimensageira, porque você usa os dados de ondas gravitacionais, você usa os dados de ondas eletromagnéticas, e não só isso, senão que você mistura com outras áreas da física. Você mistura com física nuclear, com experimentos de física nuclear. Tá? Então, é bem complexo. Deixa eu ver, eu acho que já ultrapassei por 5 minutos. Desculpa, eu me empolgo. Tá? Mas eu vou, então, ir um pouquinho mais rápido. Isso também restringe a equação de estado, que eu estava falando. Né? Tem outros tipos de experimentos que a gente pode ter que restringe a equação de estado, e por isso que podemos meio que afirmar que a estrela de nêutrons tem um raio, a estrela de 1,4 massas solares tem mais ou menos um raio de 12 quilômetros. E uma coisa que eu vou falar também rapidinho, queria falar um pouquinho mais, mas eu acho que vocês vão pegar a ideia, né, que todo mundo sabe que a constante de Hubble é medida através dessa formulinha que está aqui, né, essa velocidade que depende do redshift, essa constante H0, a constante de Hubble, e D é a distância. Né? E o que significa essas galáxias? Não as galáxias do grupo local, a galáxia do grupo local, muitas estão se aproximando a gente, não estão falando das galáxias que estão afastadas de nós, não que estão no grupo local, elas se afastam mais ou menos seguindo essa regrinha que está aqui. Então, imaginemos que em uma dessas galáxias a gente tem essa colisão de binários, e através dessa colisão de binários a gente pode ter ondas gravitacionais e a emissão de ondas eletromagnéticas, pode ter também explosões de raios gama, e através de diferentes mecanismos de transferência, ou seja, através de diferentes através dos raios gama emitidos pelo gamma ray burst, através da radiação eletromagnética emitida pelo transiente da quilonova, pelas ondas gravitacionais, a gente consegue misturar todas essas informações. Por exemplo, aqui, por causa da inclinação da onda gravitacional, a gente não tem muito. Esse daqui são 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma. Né? Esse daqui é a distância onde aconteceu essa famosa medida. Essa é a única. Por isso a gente fala muito do GW170817, porque é a única até agora que a gente conseguiu medir também a radiação eletromagnética junto com a radiação, com as ondas gravitacionais. Então, a gente tem, olhando as ondas gravitacionais, essa mais ou menos a distância que a gente intui. Com o gamma ray burst, é mais ou menos essa distância que a gente consegue intuir. Com a transição da quilonova, é essa área. Então, se a gente faz
aquele joguinho de juntar todas, vemos que o mais provável é que seja essa a distância. Sabendo a distância e sabendo o redshift, você pode calcular a constante de Hubble. É outra forma de você poder calcular a constante de Hubble. Então, se você somente usa ondas gravitacionais, é enorme. Essa daqui é a constante de Hubble medida usando a radiação cósmica de fundo. Essa daqui medida usando a supernova do tipo 1A. Né? Esse daqui é usando ondas gravitacionais. Como você vê, isso daqui não favorece nenhuma das duas. Mas quando você começa a misturar as ondas gravitacionais com as ondas eletromagnéticas, digamos que tem um favorecimento à medida feita através da radiação cósmica de fundo. Né? Isso também é outra das aplicações. Claro que essa aqui é a primeira que a gente tem, a primeira medida. Essas vão ficar cada vez mais precisas no futuro. Né? Então, desculpem que eu ultrapassei alguns minutos, mas no resumo é que a gente, fazendo relatividade numérica através de supercomputadores, simulações numéricas de binários, e misturando com ondas eletromagnéticas, a gente consegue fazer uma astronomia que é chamada astrofísica multimensageira. Isso, junto com estudos de física nuclear, permitem responder ou tentar responder muitas questões modernas da física. Bom, muito obrigado. Isso é o que eu tinha para falar agora. Muito obrigado. Desculpem a Não, demora. nós que agradecemos, Max. Perguntas, questions? I have a question. Can you show again the first graph that you put, where you put the equation of states, Yeah. where you have the pressure and the number density? Uh-huh. Because like I recall that all the equation of states at the beginning have the same slope. So, you know, dp rho is the speed of sound Uh-huh. square, right? Mm-hmm. So at the beginning, the speed of sound seems to be universal for all equation of states. So do you know what is actually this value? One minute. I am going. The next. This one. Okay. Yeah, yeah. You see, at the beginning, they all have the same slope. This one. Yeah, and then they are more, let's Yeah, say. they have practically the same slope. Do you know what is this number? No. Okay. No, but this is because nuclear physics experiments and theory. So I'm not the expert in equation states, and that is why in the group we also have people working in nuclear physics Okay. to answer these things. But all these equation states, they are causal in the sense that the speed of sound is possible. less than the speed of light. Okay. Okay, but this is something that we are doing right now. After this stable part in this curve, it becomes the unstable branch. And our nuclear state physics, they are working with perturbative quantum chromodynamics, because now they don't know exactly what is happening in the core of the nuclear of the neutron star, and they are elaborating theories that using the perturbative quantum chromodynamics, they are trying to how to say it? To join. No, sorry. Okay. They are trying to see if perturbative quantum chromodynamics inside the core of the nuclear of the neutron stars, they have some. They can be measured, but we are doing some experiments, and we are seeing that everything that happened after this stable branch doesn't matter too much. So, yeah, it's something that I have to read more about it. But these equational states, all these equational states, they are the speed of sound is less than the speed of light.
So they are causal. Yeah. Some other questions? So I have a question that you know that I'm a fan of this area. So how expensive would it be to have a supercomputer dedicated to this? So you said that the supercomputer at UFABC would be too costly to use it to make your simulations. But how expensive would it be to buy a supercomputer? Because you know FAPESP has some money. So how expensive would it be to do it? Do you have an idea? I had an idea because I tried to buy some notes for my university, but I don't know what are the prices now. So About order of magnitude. order of magnitude, it would be something like one node with, I don't know, 100, it could be something like 200,000, and then we need 20, 10, like 8 million, 10 million. So you know that there are projects at FAPESP that they are funding more expensive projects, right? That I doubt would be more interesting than this one. So think of it. Yeah, I will think about it, but there's also another problem that it is that in the university that UFABC, there is no space for a supercomputer like that. Okay, we can put it here. Yeah. So Okay. if you have some space, I think then our director is there upstairs and he okay. can So if confirm you have it, some I space, think. we can talk about it. Okay, Yes. okay. Yeah. So other questions? Estudantes que queiram fazer perguntas, please. Just a second, just a second. We have to record it. In your last slide, you show the measurement of H0 only with gravitational waves. Which measurements is that? Sorry, which slide? Sorry. In your last slide, you showed some measurements last of one. H0. Yeah. Have to be patient. Okay, this. Also, my computer is very slow, so I don't have money. Okay, this one. Yes, I just didn't understand which measurement is this red one, only with gravitational This waves. is about the green one. So, but there you have the distance, but then you need the redshift You as have well. the distance, because then you have the measurement of the gravitational wave, and this gravitational wave, it comes with an angle, different angle, and also because of the intensity of the amplitude of the gravitational wave, and the inclination of the gravitational wave, you can make some like guessing where the gravitational wave came from. So, but this measurement also uses the redshift information? Yes, this one, Okay. this one is only, if you see here, for example, if you start mixing things, for example, the gravitational wave and also the gamma ray burst and the kilonova transient, you have like the distance is more located in this area, so something between like 50 megaparsec. So that is why we have the gravitational wave plus the electromagnetic radiation. It has like a small error bar. But if you are using the gravitational wave, that it's the green one, so you see that it goes for something around 20 to something around 60. If you are using only this,
then for the calculation of the distance, then you will have like a big error bar. So if you go back, Yeah. Right. So the question is, the redshift, I think, in order to, you can use a gravitational wave to measure the distance. yes, exactly. Right. That's what, But yeah. in order to measure the redshift, I think you need the electromagnetic counterpart. Yes, yes. And her question is, what's the difference between the, what you say, pure How, gravitational wave? how was the redshift calculated? No, no. In the case you have the pure gravitational wave, you are also using the electromagnetic counterpart to measure the redshift. So this is not pure gravitational wave. That's right? Yeah. And in okay. the second one, Okay. you are using, in addition, somehow in addition, the electromagnetic radiation, probably to pinpoint the distance. I don't know. Yes. That's yeah, your question? Yeah. Yeah, yeah. What Yeah. was the difference between the Yeah, two? I don't, in this particular case, I don't know exactly how they measure the redshift. I think this comes from this dark energy survey electromagnetic counterpart, and what they used for the redshift is like the redshift of the host galaxy. I think that's what is assumed on that paper. They provide this number, which is 70 plus minus. Yeah. Yeah, I think what they used at the end is this paper from Marcelo Suarez Santos. They provide this 70 plus minus something. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, thank you. Other questions? Yeah. So thank you for the nice talk. So I was wondering, are there any other relativistic or gravitational systems that can be studied with your codes? I think. Are you thinking something different from binary systems, or? Yes, we can do different things. So binary system, not only about neutron stars, also with black holes, and also single stars. We can do also single stars, like core collapses, this kind of things. No other questions? So before thanking again our lecturer, let me recall everybody that there are some cakes and coffee and tea upstairs. Okay. Thank you very much again, Max, for your nice, very nice Thank you for your lecture. patience. This is a very broad area, so everybody is welcome. And it's very difficult to know everything about everything in these kind of things. So Right. And that is also amazing because you are constantly learning and studying things. So I'm constantly learning and studying things that I never imagined that I had to study. So it's stimulating. Right. Thank you very much. Thank you.